Hoje, Rosalina Moura está com a gente, que é psicóloga. Seja bem-vinda ao Do Bom e do Melhor, Rosalina, tudo bem? Obrigada, tudo bom? Muito obrigada pelo convite. Mais uma grande honra pra gente. Agora, eu percebo, como o Danilo falou, e eu vejo até em casa mesmo, comigo, com o Rodrigo, o quanto que a gente está muito mais sensível nesse momento de quase 14 meses depois da pandemia. A emoção da gente mudou demais. Você sente isso também na sua própria vida, Rosalina? Ah, com certeza, Kátia, com certeza. Eu acho que todo mundo está sentindo muito na pele, né? Como vocês falaram. Era para ser 15 dias, um mês, né? Depois virou 2, 3 e a gente já está aí mais de um ano. E não tem como, né? Vai gerando um desgaste muito grande. A gente está imerso num turbilhão de pensamentos e emoções há muito tempo. É Né? verdade. Eu falo que no início da pandemia estava todo mundo ali até numa energia, numa motivação, eu como psicóloga, né? Pensando como eu poderia ajudar as pessoas naquele momento, né? O que a gente poderia se organizar. E depois de tanto tempo, você vai entrando num estresse crônico e num desgaste muito grande, né? E sem perspectivas do que vem pela frente. Então, realmente, acho que todos nós sentimos muito esse impacto no nosso emocional, no nosso comportamento. E ao mesmo tempo a gente vê, porque é tudo, eu acho que o que mais assusta, pelo menos a mim, eu acho que a muita gente também, é o tal do desconhecido. É uma doença que você tem medo de pegar, mas ao mesmo tempo, quando você conhece alguém que pegou, cada um pega de um jeito, cada um sente de uma forma, você fala, meu Deus, como que eu vou saber? Então você vai gerando dentro de você só energias um pouco pesadas e um pouco negativas, né? O ser humano tem a necessidade da sensação de controle, né? A gente precisa ter uma certa previsibilidade do que vai acontecer para ter o mínimo de sensação de controle e de domínio de si mesmo. Então, realmente, o coronavírus, né, a Covid-19, que tem tantas nuances, ela vai gerando uma insegurança maior por conta disso, né? Como é que eu me situo? E acho que o que a gente pode fazer é justamente ficar ou trazer ao nosso pensamento, ao nosso foco, para a nossa zona de controle no sentido daquilo que está ao nosso alcance, né? Porque se a gente pensa em todas as variáveis que estão fora do nosso alcance, que a gente não pode mudar e intervir, isso aumenta muito a ansiedade. Então, o que está no meu alcance, o que eu posso fazer para me preservar? E, às vezes, até as pessoas fazendo de tudo, elas não conseguem se proteger como gostariam, né? Sim, a gente sim. vê aí tantos casos de Covid, mas trazer para a nossa zona de possibilidades, né, de intervenção, isso ajuda a controlar essa ansiedade que está lá nas alturas, né? Eu não sei se vocês viram, Kátia, teve um estudo agora recente, inclusive, foi publicado esses dias numa revista inglesa de Lancet, de psiquiatria, falando que cerca de 1/3 das pessoas que tiveram Covid têm algum transtorno psiquiátrico. E a gente tem transtorno psiquiátrico, assim, depressão, ansiedade, Sim, né, sim. distúrbios de sono. E as pessoas que não tiveram Covid também estão com níveis muito altos de ansiedade e depressão. Porque a nossa vida mudou muito, né? São mudanças muito grandes que Eu têm acho acontecido. que o medo faz isso, né? A gente tem uma descarga de adrenalina muito forte. É como se a gente estivesse falando, dos animais, vamos lembrar? Quando você vê um animal encurralado com outro, que na verdade na cadeia alimentar é aquele que vai se alimentar dele, há uma descarga de adrenalina muito forte. E a gente vem dessa descarga de adrenalina do medo, o medo do desconhecido, não só da doença, não. Medo da economia como anda, medo do emprego, do desemprego. A gente assiste a televisão e a gente vê, a grande maior parte das vezes, situações muito complexas. Então, isso tudo eu acho que vai aumentando essa carga pesada pra gente. E eu falo por mim. Às vezes eu acordo de manhã tão nervosa, eu falo, mas cara, acordei nervosa por quê? Aí eu paro, respiro, vou lá, coloco comida para os passarinhos lá fora, vou ver umas plantinhas, regar as plantinhas, para a gente tentar dar uma mudada, mutar essa energia que não é legal, né? É verdade. E você falou do medo, né, Kátia? Eu acho que nós nunca sentimos tanto medo por tanto tempo. Sim. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de situações que geram muito estresse, e o medo gera um nível de estresse muito grande, né? Quanto mais longo o tempo que nós estamos vivendo aquela situação, mais difícil vai ficando segurar
né? A gente até fala da metáfora do copo, né? Se eu seguro um copo por alguns minutos, é leve, é fácil segurar isso, né? Sim. Mas se eu segurá-lo por horas ou dias, semanas, fica muito pesado. E o medo, que é uma emoção aí, como você falou, primitiva, ele tem uma função. Aliás, eu brinco, Kátia, que eu tenho medo de quem não tem medo nessa pandemia. Porque aí é patologia, né? E são aquelas pessoas que estão se aglomerando, que estão indo lá para balada, né? Que ignoram os cuidados, que não usam máscara. Eles não têm medo. Sim. É uma negação da realidade, né? Então, um pouco de medo é importante. O medo tem uma função na nossa vida. Ele faz com que a gente se proteja. Ele faz com que a gente fique atento aos perigos, com que a gente possa ter medidas de segurança para agir com mais firmeza na vida, né? Agora, o excesso de medo, que é o oposto da ausência do medo, ele também é muito ruim, porque ele paralisa. Sim. Então, medo demais traz essa sensação, às vezes, de paralisia, que é o que a gente vê, né, de muitas pessoas. Assim, é verdade. Que, né, não conseguem se situar. Não, você sabe, Rosalina, Cátia, que eu estava agora há pouco, antes de entrar lá, conversando com uma ouvinte aqui, a gente troca mensagem no WhatsApp com os ouvintes, e eu falei que eu estou um pouquinho paranoico mesmo, né? Mesmo já tendo pego a Covid no final do ano passado, mas tô paranoico. Chego em casa, troco de roupa, tomo banho, passo álcool em tudo, mesmo até num cômodo que não é usado, que ninguém usa, que tá vazio. Eu moro sozinho, passo álcool em tudo, interruptor, onde você vai pegar em maçaneta, em porta. Compra quando chega, a gente passa em tudo. Passa em tudo. Já passava antes, viu, Kátia? Eu já tinha o hábito em casa eu não passava também antes, de passar não. antes. Mas por agora... conta desses alimentos ficar nesses depósitos, passar em caminhão, a gente não sempre sabe se passa isso? Barata, rato. A gente sempre esterilizou tudo que a gente coloca dentro de casa. Mas eu tava conversando, viu, Rosalina, com a ouvinte, que eu tô um pouco paranoico. Aí a ouvinte respondeu. Mas isso a gente não pode paralisar, exatamente isso que a gente tá conversando, né? Você pode ter os cuidados, não é? A preocupação com si próprio também, com os outros, com os seus familiares, mas você não pode deixar de fazer suas coisas, de ficar preso dentro de casa com medo de sair de casa, né? O vírus tá aí, de fato ele tá aí, né? Mas se você precisar sair para fazer alguma coisa, agora, claro, serviços essenciais que estão funcionando, a gente tá na fase mais restritiva da pandemia, né? A fase emergencial, então não é sair à toa, a gente não tá falando aqui de barzinho, né? Mas se precisar ir no supermercado, numa farmácia, numa padaria, não sair, né, Rosalina? Porque senão você vai ficar com medo, refém dessa pandemia dentro de casa, e isso também não é saudável, né? E esse ponto que você está trazendo, Daniela, é super importante. Assim, eu atendo atendo individualmente, né, muitas pessoas, e também casais e famílias. E a gente vê, né, eu tenho clientes, eu estou lembrando de uma pessoa aqui que ele morava com a tia, mora, né, ainda, mas eu atendi no ano passado. E ele entrou numa ansiedade tão grande e nesse medo tão grande que ele ia para o trabalho, e o trabalho dele exigia que ele saísse de casa. Ele não ia ao banheiro, ele não comia absolutamente nada para não tirar a máscara. As mãos estavam em carne viva. De tanto que ele lavava? Ele lavava e passava álcool gel o dia todo. Vixe Maria. Com medo de levar o vírus para ela. Para a tia e para a mãe, que eram idosas, né, ou que são idosos aí. Então, realmente a gente tem que ter essa medida. E muitas vezes as pessoas perguntam, né, quais são os limites? Não tem um jeito certo de lidar com a pandemia, não tem uma forma única da gente reagir, né, a situações. Mas é importante a gente perceber, assim, isso está me atrapalhando? Né? O que alguém, se eu olhasse isso de fora, o que eu diria de mim mesmo? Sabe, ter um pouco essa autocrítica, como você falou, né, Danilo? Passo álcool lá, espirro álcool até no cômodo que não entra ninguém e moro sozinho, né? Será que está demais? Não estou dizendo que está demais, tá, Danilo? Estou só trazendo aqui como reflexão. Sim. Mas é essa reflexão. Será que tem necessidade? Ou será que eu estou realmente paranoico? Que a gente usa essa palavra, né, de uma forma aí geral, mas será que não tem um excesso? E eu preciso talvez entender isso e cuidar disso? E não são só os adultos, né, que estão... não, as crianças também, Crianças, os adolescentes, né?
Assim, eu não sei o que vai ser dessa geração, né, Rosalina, Cátia, ouvintes, né? Porque as pessoas estão crescendo, as crianças hoje, né, estão crescendo sem convívio, né? O convívio com os amiguinhos, com os colegas, com aquele hábito de ir até a escola, pegar a van escolar, pegar o ônibus, o pai levar até a escola, ter toda a recreação e o estudo também. Mas a criança está absorvendo um estresse muito grande dos pais, né? Acima de tudo, né? O que vai ser dessa geração, assim? É curioso pensar isso. Essa resposta a gente não vai ter agora, né, Rosalina? Não vai, mas a gente já tem impactos, assim, cerca de 1/3 das crianças e adolescentes também têm tido sintomas preocupantes, assim, sintomas clínicos de ansiedade e depressão. A minha filha, né, começou terapia ano passado, eu coloquei porque ela estava com o nível de ansiedade aumentado, e isso foi notório, assim, uma mudança de comportamento que ela teve. Que realmente esse contato com as pessoas, ele é muito importante na nossa vida, tem uma função enorme, né? E quando a gente fica privado, esse isolamento, essas restrições, essa privação, ela nos afeta, né? E tem afetado as crianças e os adolescentes. As famílias com crianças pequenas têm sofrido mais, né? Inclusive, um outro dado aqui, uma grande parte das mulheres, olha, eu estou falando aqui 1/3 de novo, né? 30%, parece que 30% está marcando, mas num outro estudo, 30% das mulheres pensam em largar os seus empregos por conta da pandemia, porque elas não estão dando conta. Mas é a sobrecarga, não estão dando conta da sobrecarga. E aí as crianças não vão para a escola, a rede de apoio diminuiu. Sim. Né? Antes você deixava com a avó, na casa de uma amiga, né, ou de algum parente, se tivesse uma necessidade. Então, não tem essa rede de apoio também. E é difícil conciliar tudo. E aí, como é que... E aí tem todas as alterações, né, de comportamento. As crianças estão mais irritadas, mais birrentas, dormem pior, não gastam energia,Sim. se isolam. Os pais estão tensos e as crianças, lógico, absorvem tudo isso. Então, realmente não está fácil. E quando a gente fala de famílias, tem várias famílias, né? Qual é a família que a gente está falando? Tem família de 2. Sim. Né? Tem família que moram 7 numa casa ou num cômodo só, quer dizer, é uma realidade completamente diferente, né? Exatamente. Então, muitos dos ouvintes aqui, né? Ou digamos que os nossos ouvintes têm realidades diferentes dentro de casa. Sim, e aí você divide o espaço de trabalho com espaço de estudo, com várias pessoas, né? Às vezes fazendo reunião, estudando, tendo aula ao mesmo tempo. É a conexão que cai, ou seja, não faltam estressores, né? E a gente tem muita história para contar sobre tudo isso que nós estamos vivendo, né? E que histórias que nós vamos contar. Olha, eu preferia não ter essas histórias, viu? Você também? Eu também. E fora isso, né, Cátia, estou lembrando aqui da questão do luto. Então, mas essas histórias que eu estou dizendo, porque a gente vê morre histórias... Professor. Assim, morre o professor. Morre. E eu vejo isso o tempo todo. Morre, né, como o Danilo colocou, teve tio-avô, né, o tio-avô que morreu. Sim. É o amigo, né, que fica com Covid. Aí vem o medo, aí vem um sintoma que pode ser Covid, as pessoas já entram em alarme. E esse luto coletivo que a gente vive, ele também deixa muitas marcas. Então, tudo que nós estamos vivendo é traumático. Em algum nível é traumático. Talvez níveis diferentes para cada pessoa, né? Mas certamente. que todos vão sair diferentes, vão, né? Agora, o que eu te pergunto é o seguinte, Rosalina. Então, que hora saber, já que uma certeza a gente tem, que a pandemia chegou, que a gente tinha expectativas que foram frustradas. E que a gente continua sem saber quando as coisas vão se modificar totalmente para a tal da vida normal. Quando ter certeza que está na hora de você buscar uma ajuda com um profissional da área de saúde mental? A gente fala que ainda existe, né, Kátia, muito preconceito com psicólogo, psicóloga, né? Que é terrível, né? Porque a gente vai no gastro, a gente vai no ortopedista, a gente vai cuidar na dermato, a gente vai no neurologista. Por que a gente não olha no psicólogo e na psiquiatra? Não faz sentido. Exatamente. E eu falo que o psicólogo é o médico da alma, né? E do nosso coração, o coração emocional, né? Não o coração físico, sim, mas o coração emocional. E o psicólogo, ele é alguém que está ali para te ouvir e acolher o seu sofrimento, né? Não precisa adoecer para buscar um psicólogo.
Muitas pessoas têm buscado terapia e a gente tem visto aí uma busca crescente, ainda bem, né? Ainda bem, que realmente buscado ajuda para lidar com esse sofrimento, para pensar junto, para buscar formas de se adaptar a tudo que está sendo vivido, porque a gente está tendo mais do que nunca que ter essa flexibilidade, buscar Sim. alternativas, né, para poder viver e para poder ficar bem, não só para sobreviver. Então, essa medida talvez seja isso. Será que está me atrapalhando? Isso que eu estou sentindo está muito frequente? Porque, por exemplo, a ansiedade, que a gente fala tanto, né, Cátia e Danilo, a ansiedade, ela também é natural do ser humano. Sim. Nós temos ansiedade. Mas tem que ter um limite, né? Mas tem um limite. E, às vezes, o que a ansiedade faz? Ela fica muito frequente e muito intensa. Então, eu fico pensando, a gente fala que a ansiedade é excesso de futuro. Eu fico fazendo projeções de futuro e, geralmente, essas projeções são catastróficas. É o tal do e se, né? E se isso, e se aquilo, e se eu for demitido? Começou com o e se, já começou mal, né? Já Porque é começou só problema. mal. A gente não pensa na... E se eu ganhar na loteria? E se... Não, a gente só pensa no e se negativo, né? O e se negativo. E, de vez em quando, é natural que venha um medo, né? Nossa, mas e se acontecer tal coisa? E aí, ok, veio esse e se, me dei conta que eu entrei no e se, porque a nossa mente, ela dá milhares de starters de pensamento por dia. Sim. E às vezes a gente embarca neles, né? E é só um pensamento, não é a realidade, é só um pensamento. Mas às vezes a gente embarca e a gente percebe, se dá conta que tem embarcado demais nos pensamentos ruins e negativos, que a gente está entrando nessas historinhas negativas da nossa mente, que isso está trazendo um sofrimento, que isso está trazendo um desconforto, está atrapalhando o meu dia a dia, está dificultando os meus relacionamentos, ou atrapalhando o meu trabalho, tirando o meu sono. Sim. De uma forma intensa e frequente. É um alarme, né? É uma luzinha ali, opa, peraí, será que eu não estou precisando de ajuda? Ou o que tem sido muito comum, ter tristeza, né? Que não necessariamente é depressão, mas pode virar uma depressão. Sim. A tristeza, o desânimo, uma certa apatia, né? Eu mesmo outro dia acordei numa segunda-feira, eu perdi meu pai ano passado, não foi por Covid, mas foi muito triste, né? Porque foi Sim, claro. de uma hora para outra, muito impactante. E ainda pai, né? E então ainda estou vivendo um processo de luto, que é um processo. Mas né? é um processo importante de vivenciar também, não é? E necessário, exato, e necessário. Então tem dores e sentimentos que a gente precisa sentir e que a gente precisa viver. Pessoas que perderam... quando meu pai faleceu, eu ainda estava numa fase um pouco melhor, então a gente conseguiu fazer velório. Hoje, as Nem pessoas isso, que né? estão perdendo parentes, né? Quantas pessoas estão sem o marido, sem o pai, sem o filho, sem o irmão, né? Olha quantas mortes e perdas significativas. Então a gente tem que sentir, tem que chorar, tem que entristecer. Isso faz parte, é necessário para a gente poder cuidar disso internamente, né? Mas se fica persistente, então voltando, né, persistente, muito intenso, duradouro, ou o sofrimento é muito grande, eu posso precisar de uma ajuda. Não porque eu esteja necessariamente com uma doença, mas porque eu estou precisando de um apoio. E o psicólogo, ele também tem esse papel, né, de trazer esse apoio emocional, que é tão importante, tão necessário e sem julgamento. Ô, Rosalina, Às vezes acho o que que a gente mais tem é se expor e receber o julgamento ou a crítica, né? Sim, é verdade. Não, perdão te interromper, mas acho que mais do que nunca os psicólogos também estão precisando de uma ajuda nesse momento para lidar com os próprios problemas e também, né, com o volume, com a demanda, né, que aumentou muito dos outros. Eu estava me lembrando, Rosalina, a gente conversou em agosto do ano passado, resgatei aqui a entrevista. Verdade, Danilo. E o título da matéria era Como Manter, né, a Saúde Mental durante a Quarentena. Isso em agosto de 2020. Passou a pandemia. Na época, né, Kátia, que quarentena era uma palavra pra gente, assim, pesada. Começo, meio e fim. A gente achou que também era assim, ia terminar, ia resolver ali. Mas que ia terminar, ia resolver, ia ser difícil, mas tudo bem. Eram 40 dias. Não, você lembra, assim, na época das lives, as pessoas fazendo as lives, a gente curtindo de casa, né? Era uma coisa meio assim, a gente foi tomando o pé da situação conforme foi chegando nas nossas casas, no nosso trabalho e morrendo gente da nossa família. Aí que a gente foi ver mesmo a dimensão noticial. A gente noticia aqui direto na Bandeirantes
4 mil mortes por dia, isso é um número, assim, assustador. Há 120 mil pessoas no mês, se continuar desse jeito. E parece, né, Rosalina, não sei se você concorda com isso, que não precisava, não é, chegar a esse ponto, né, se fosse, né, se houvesse uma determinação, uma diretriz, né, uma conversa de cima para baixo, né, ou seja, dos governantes orientando o uso de máscara, distanciamento social, mas a gente teve um posto disso, né? Então, exatamente. A gente acha também, não é, que essas mortes são à toa, 4 mil mortes é um volume, né, muito grande, né? É inaceitável. Muitas delas, sem dúvida, poderiam ser evitadas. E isso vira mais um fator de sofrimento, de angústia e muitas vezes de revolta das pessoas, né? Sim. Porque traz um sentimento de impotência. Como é que eu faço, embora a gente possa aí manifestar e tem alguns caminhos, né? Mas existem diretrizes que dependem de quem está no comando e no poder. Sim. E realmente a gente não imaginava, né, Danilo, lá em agosto, assim, bom, lá para setembro, outubro, talvez... Até o Natal calmo. Já passou, né? Até o Natal já passou e não passou, e a gente tem sempre essa esperança da renovação, então, né, ou a renovação da esperança quando vira o ano. Mas eu posso dizer... a gente está vivendo um ano mais difícil. Eu não sei vocês, mas eu continuo essa esperança. Acho que até o Natal já passou. Porque... Até o Natal deste ano. É o que eu pensava no passado e a mesma coisa que eu continuo pensando para esse ano. Por quê? Cátia, sabe... Fala, desculpa. Não, porque a gente vê, não sei, aí vai de como cada um acaba pensando, né? Eu tenho uma forma de me autorrealinhar, vamos dizer assim. Eu não fico com expectativas quando é algo que não depende de mim, então a curto prazo. Eu pego médio e longo prazo. A minha parte eu estou fazendo, então o que eu posso fazer? Eu falo comigo mesmo, o que eu posso fazer para melhorar essa minha condição? Eu vou fazer o que eu gosto, eu vou fazer plantar umas plantas, eu vou aproveitar para organizar meus armários, vou ouvir música que eu gosto bastante, porque independe de mim. A minha parte eu estou fazendo. Eu não assisto noticiário de noite, de forma alguma, porque por diversas vezes eu cheguei a falar com o Danilo. Eu acordava com o coração disparado. O Rodrigo pegou Covid há 3 semanas atrás, e o primeiro dia que eu saí, depois de 15 dias, para vir aqui trabalhar na Band, meu coração acelerava, como se eu estivesse fazendo alguma coisa errada. Eu falei, peraí, Kátia, tá louca, minha filha? Vai, põe uma música alegre. Pus uma música alegre no carro, vim cantarolando, mudei a energia. Eu acho que a gente também tem que, muitas vezes, saber que a parte da gente a gente está fazendo, saber de que governantes a gente tem que cobrar as coisas, alertar as pessoas da família da gente, mas tem coisas, tem momentos que a gente não pode pensar nisso o tempo inteiro. A gente tem hora que tem que desligar, tem que virar a chave e a gente aprender a se automotivar. Porque senão é muito pesado, não é não? É verdade, Kátia. Eu também concordo com você, eu acho que é melhor colocar os prazos lá na frente. Sim. Né? Não sendo pessimista, talvez sendo mais realista, de assim, bom, não vou ficar fazendo planos de ir para a Europa este ano, no segundo semestre as coisas estarão melhores. Deixa para o ano que vem, né? Vamos dar tempo para as coisas. Tem pessoas, eu tenho clientes que já adiaram um casamento 3 vezes. Por que já não passa para o ano que vem de uma vez? E não então, e agora, dessa vez, já colocaram para o ano que vem. Então, assim, com um prazo maior, né? Porque é muito frustrante. E eu falo que do lado de toda essa dor e sofrimento que a gente está vivendo, ainda existe a esperança, né? A gente fala que a esperança é a última que morre, e ela realmente precisa ser alimentada e ela precisa se manter disso. Então, a gente, no meio de tudo isso, a gente vê iniciativas solidárias e humanas que ajudam ao próximo, né? Algumas coisas muito bacanas acontecendo. A gente precisa também trazer o destaque para, às vezes, uma palavra de conforto, um afeto que chega sem a gente esperar, né, do colega de trabalho, de um vizinho. Liga para a pessoa para saber, para ter um papo furado, não para saber, que remédio você está tomando? Você está sentindo dor? Porque senão a gente parece que tem 300 anos. O que um médico falou para você? A gente só fala disso, né? É sair um pouco dessa sintonia, que às vezes não é fácil, mas a gente tem que fazer um esforço e lembrar que é possível. Sim, né? sim. É possível. Existem a nossa força, eu acho que a gente sempre encontra forças, né? Eu falo, a maior parte das situações difíceis que a gente viveu na vida, as muito difíceis, se a gente pudesse ter imaginado que passaria por elas antes, a gente ia dizer que não aguentaria. Sim. Né? Seja perda, sofrimento, a própria pandemia.
se há 2 anos atrás alguém dissesse, olha, vem um vírus por aí que vai colocar todo mundo dentro de casa, que vai matar centenas de milhares de pessoas no mundo, né, que vai restringir, o seu trabalho vai mudar, a sua forma de se relacionar, a gente diria, não, pelo amor de Deus, isso é cena de terror, eu não vou dar conta. Mas aí quando a gente vive, a gente dá conta, né, de alguma forma, a gente busca recursos, a gente acaba descobrindo as nossas forças e também trazendo a nossa superação. E muitas vezes, Cátia e Danilo, quando a gente lembra de situações difíceis que já passamos na vida, né, as crianças talvez não tenham muitas memórias, ainda bem, mas os adultos têm, a gente sempre passa por situações difíceis, a gente pode tentar lembrar assim, o que foi que me ajudou a superar. E como foi bom quando a gente superou, né? Como a gente saiu mais forte daquilo, né? Como foi bom quando eu superei, quando eu saí mais forte, mas durante o caminho, né? O que me ajudou? Às vezes é a fé, é a oração, são os amigos, né? Ou a família. Às vezes é a nossa maneira de mudar de sintonia e focar no positivo, que também nem sempre é fácil, mas a gente pode olhar o que tem de bom disso tudo, né? O que está acontecendo que também é positivo. Então, muitas vezes é a gentileza que a gente tem conosco mesmo, sim, de nos cobrar tanto, porque a gente acaba se cobrando demais, sendo muito autocrítica, né? Principalmente mulher, tem muito... A gente é cruel com a gente, às vezes, ainda, né? É muito cruel. Né? Então, trazer um pouco da autogentileza, da autocompaixão, né, que a gente fala, tem algumas coisas que ajudam. E a gente pode trazer esse conhecimento e essa sabedoria tanto das nossas próprias experiências, como trocar também com o outro. Não para que as pessoas deem receita, porque não existe receita, né? Sim. Mas, às vezes, a pessoa conta como ela tem feito, como vocês estão falando aí, o que vocês têm feito, né? O que tem ajudado. Às vezes, a pessoa pode ouvir e falar, poxa, é interessante, posso experimentar. Será que vai me ajudar também? Né? E a gente vai experimentando. Mas você aquilo sabe que nos traz conforto. Esses dias eu estava pensando o seguinte, se isso tivesse acontecido há anos atrás, quando meus filhos eram crianças, o que eu faria? Eu pensei, puxa vida, eu tinha aproveitado para inventar tanta loucura com eles. Com a internet, pega umas coisas diferentes, umas brincadeiras lúdicas. A gente até no programa no Melhor da Tarde, a gente mostrou ontem, essa semana mesmo, anteontem. Brincadeira do copo, pega o papel higiênico, põe um copo com água, tem que puxar devagarzinho quem ganha. São essas coisas, assim. Brinca de stop, resgata umas coisas diferentes. E ao invés de ficar todo mundo enfiado num celular, todo mundo dentro dos seus próprios problemas, vira o jogo. Não, você sabe, viu, Cátia e Rosalina, ouvintes, que lá atrás, né, a gente fala lá atrás mesmo, mas, enfim, no começo ali da pandemia, da quarentena, eu estava em Sorocaba, fiquei um período lá, e jogava muito com os meus pais, com a minha irmã, jogos de tabuleiro, né? Joga dama, xadrez. Resgatando isso em família, né? Isso é muito legal que a gente vai, né, lembrar também, né? O que você fez. E Deus queira, né, que a gente esteja vivo e passe pela pandemia, mas daqui a um tempo, uma década, 20 anos, né? E você contando para outra geração, mas o que você fez, como você passou pela pandemia, trabalhando justamente isso que a Rosalina está falando, as que eram legais da saúde mental. infância, Exatamente. Né? Olha, passei jogando, assisti filme, li livros, enfim, fiz artesanato, a Cátia costura, né, Cátia? Faz... Menino, eu costuro, e já vou... Você sabe que eu mudei uma cama, aquela que vai contar a sua vida pessoal, né? Eu mudei o tamanho da cama e tinha uns lençóis que eu adorava e ficaram curtos. Eu falei, sabe o que eu vou fazer? Comprei uns outros lençóis, vou fazer umas faixas no lençol de cima, que o de baixo eu dava certinho, e a gente aproveitava para fazer aquilo que a gente gosta. Eu adoro costurar. Eu adoro artesanato, adoro etiquetar a vida, tudo no armário. Eu tô fazendo tudo isso que eu não tinha tempo de fazer. Eu falei, gente, é aproveitar isso. Não adianta eu ficar me lastimando, que eu adoraria só andar na rua, igual aqueles cachorros que saem correndo de casa, fugido, para qualquer lado, que eu não vou poder fazer isso agora. Então, o que eu posso fazer? Vou me virar para aquilo que me interessa. Né? Eu vou aprender a fazer... focar naquilo que é possível, né? O que é possível? O que dá, né? E que te deixa feliz, né? E que te deixa feliz. Eu falo que a gente tem que exercitar duas coisas, né, neste momento de pandemia. Uma é a criatividade, que é isso que você está falando, né? Sim. O que eu vou inventar com os meus filhos, o que eu vou inventar comigo mesmo, né? Quem mora sozinho, o que eu posso fazer de diferente, o que eu posso resgatar até do que eu gostaria de fazer, ou gostava de fazer, e agora não faço mais, ou deixei de fazer. Como é que eu posso aproveitar esse tempo? Só que para isso, né, Cátia, a gente tem que sair do automático. Tem que sair. Que é um outro exercício, é sair desse automático. E a tecnologia, ela é muito boa. Imagina essa pandemia sem internet.
como seria, né? Eu não consigo imaginar. Mas internet talvez demais, fosse celular mais demais, leve, você sabe? em alguns aspectos, com certeza, né? Traria limitações. Então, como tudo, né? Eu falo que o problema não é nem a internet ou o celular, é o uso que a gente faz disso, né? E eu sei que, assim, eu vejo as famílias que eu acompanho, que eu atendo, com muita dificuldade de colocar limite neles próprios e nas crianças, nos filhos, né? E adolescentes principalmente, porque se bobear, não sai da TV, não sai da internet. É verdade. É sério o dia inteiro e internet o tempo todo. Então, mas tem uma parte que é boa, né? Que nos conecta com as pessoas. A gente pode fazer uma videochamada, falar com quem está lá do outro lado e a gente não pode ver ao vivo, mas a gente vê ali na telinha. Tem aula à distância, trabalho à distância. Então, uma parte da vida ali continua dessa forma. Mas a gente fica abduzido, né? Eu brinco que as pessoas entram no celular e ficam abduzidos. Todo mundo fica. Fica numa solidão danada, se divertindo sozinho. Às vezes tá num grupo... Sozinho, às vezes nem se divertindo, viu? Eu gosto de números, vocês já repararam, né? Mas assim, tem estudos que mostram que quando a criança ou adolescente fica muito tempo em rede social, se ela não tá bem, se a pessoa não tá bem, isso para adulto também é válido para adulto, ela fica pior, ela não fica melhor. Às vezes a pessoa vai para a rede social para tentar ficar melhor, mas ela fica pior, fica mais ansiosa ou mais triste, mais angustiada. Mas eu digo que se diverte sozinho, porque fica vendo às vezes uns vídeos morrendo de rir sozinho, com outras pessoas junto na casa, você fala, criatura, por que você não conversa? Exato, isolado, né? E aí fica é um esforço que os adultos têm que fazer para atrair esses jovens, né, essas crianças, porque é o que você estava falando do jogo, vamos tirar os jogos de tabuleiro, deve ter jogo de tabuleiro ainda no armário, vamos fazer, criar algumas regras de limitação, e é sair desse automático, porque o automático joga a gente para aquilo que é o mais fácil e o mais comum. Né? No automático, eu pego o celular e falo, deixa eu dar uma espiadinha aqui no Instagram. Pronto, a espiadinha que era 2 minutos virou 1 hora. Fácil. Verdade. Né? Isso então não é sair ajuda. desse automático e pensar o que eu posso fazer diferente. Poxa, não tô legal. O que pode me ajudar agora? É verdade. Né? Olha, então isso é importantíssimo. Importantíssimo a gente exercitar e lembrar, né? Lembrar mesmo. E buscar uma ajuda quando você sentir que você não consegue sozinho sair de uma situação. E não ter vergonha disso, gente. Vergonha a gente tem que ter da gente sofrer e criar barreiras para que a gente não vá atrás de encontrar com um profissional uma oportunidade de você, de fato, ser feliz. De acordo com o que a gente pode no momento, mas sabendo que você está fazendo a sua parte, né? Queria agradecer demais a sua participação, Rosalina. Obrigada mesmo. Imagina, Kátia, eu queria só, pegando esse gancho que você deu agora, antes da gente encerrar, que agora com a pandemia, não sei se todo mundo sabe, né? Talvez quem faça terapia sim, mas os psicólogos estão atendendo online. Sim, é verdade. Então, a pessoa não precisa sair de casa, ela faz uma chamada de vídeo, vai ali para um cômodo, né? Um espaço que ela possa ficar tranquila durante 50 minutos, e ela pode conversar. E dá para conhecer um profissional e experimentar e ver como você se sente, né? Sim, é verdade. Então, existem essas possibilidades que a gente precisa aproveitar. Você falou do medo, de pedir ajuda, da vergonha. Nós somos seres em construção, nós somos imperfeitos. É verdade. Nós somos imperfeitos. Isso é o que é comum da humanidade. E todo mundo precisa de apoio e precisa de autocuidado. Né? E muitas vezes do cuidado do outro também. E a gente devia ser incentivado já na escola, desde antes, lá no pré-primário, no jardim da infância, a buscar falar sobre os seus sentimentos e buscar não ter medo de falar sobre isso, né? Com as pessoas. Exato. Não é? Exatamente, acolhendo também o que a gente sente. Você tinha aula disso, Danilo? Eu tinha, se chamava PDPS, Programa de Desenvolvimento Social e Pessoal, se eu não me engano. Por que tudo tem sigla? Fugiu a sigla, era mais ou menos isso, PDPS. E você falava do que você sentia? Estimulava, assim. Legal. Abrir, falar de momentos que eram marcantes na sua vida, perdas também.
reviver alguns legal, momentos, algumas bacana. situações. Mas é importante. E a Kátia estava até aqui com o seu Instagram aberto, viu? Rosalina Moura, _ psicóloga. A gente vai lá e siga ela, porque eu já tô seguindo também. É isso aí. Porque assim, ali você tem, gente, eu acho que acima de tudo, dicas, coisas simples, mas para te ajudar, acima de tudo, a você reverter uma situação difícil. E como a Rosalina disse muito bem, mesmo à distância, os psicólogos estão ajudando e ajudando muita gente. Se você precisa, busque uma ajuda, apesar que eu acho que todo mundo precisa. Um grande beijo para você, viu, Rosalina? Obrigada, um beijo a todos. Fica bem. Obrigado, viu? Vocês um beijo, também. Um bom fim de semana. Tchau. Tchau. Você está ouvindo Do Bom e do Melhor na Bandeirantes.